O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, estamos na quinta-feira eucarística. Neste santuário, não é só adoração, mas às 19, mas o dia todo, a programação de TV, rádio, instiga esse voltar-se a Jesus Eucarístico. É claro que é permanente, tanto que em nosso santuário, nós temos uma capela, uma tenda, onde tem uma câmera. Não sei quem já fez uma entrada no site. Você pode entrar padrereginaldomanzotti.org.br. Em tempo de pandemia ajuda muito. Durante o dia, de madrugada, e você vê em tempo real o Santíssimo. E você pode mandar as suas intenções. Esses dias tinha uma senhora rezando e até perguntou para alguém próximo de mim, o que era aquela coisa que caía, aquela caixa. São as intenções. Quando você manda, tem uma caixa, uma impressora, e os pedidos vão caindo na presença do Santíssimo. Exatamente mostrar e nos levar a compreender tudo aquilo que temos, que buscamos, que ansiamos, brota dessa presença de Jesus. Uma presença viva, presença real. Faz toda a diferença nós termos um ponto de chegada. E o ponto de chegada, não esqueçamos, é Jesus. E onde encontrá-lo? Sem dúvida, nós podemos encontrá-lo no irmão. Nós podemos encontrá-lo no próximo. Nós podemos encontrá-lo na Sagrada Escritura. Mas que privilégio, olha que dádiva, saber um lugar onde eu encontro Jesus. Eucaristia. Meus irmãos, não por acaso, se você olhar para a vida de todos os santos, a Eucaristia sempre foi o ponto culminante. Alguns com comunhões diárias, quando permitido era. Outros ansiavam pela Eucaristia. Hoje no rádio
aquela senhora, foram muitas partilhas. E eu sempre acolho no meu coração todas as partilhas, como aconteceu daquela filha de Deus, que partilhou uma adolescente de 12 anos, um adolescente de 15, com todo o sofrimento na educação. Mãe solteira, tendo que trabalhar de empregada doméstica na casa dos outros. Só chega à noite, a filha rebelde, pegou a faca para matar o irmão, judia dos animais, calunia. Espero não ter sido rígido demais com ela, mas, ao mesmo tempo, amar tem que ser exigente. Solte as rédeas de um adolescente. Solte as rédeas, porque a referência de uma criança, de um adolescente, são os pais. E os pais têm que dizer o certo e o errado. É uma questão de educação, o amor exigente. Mas uma outra me chamou muita atenção, que ela dizia lá de Pernambuco, que em 2012, quando eu fazia os eventos, ou saudade dos eventos, não que não me sinto bem aqui, mas saudade de pregar e anunciar o Evangelho nos eventos, saudade das aglomerações. E digo isso que às vezes eu vejo na televisão, alguns eventos, essa igreja cheia, lembra? Mas vai voltar. Mas eu fazia um dos primeiros evangelizar que eu fiz em Recife, foi no Marco Zero. Aí acabou ficando pequeno e passamos para a praia do Pina. Mas essa mulher diz que em 2012, estava lá no meio do povo, e disse que eu perguntei: ei mulher, por que você não comunga? Ela tomou para ela, procurou o sacerdote, fez a catequese, e com 48 anos recebeu a Santa Comunhão. A alegria dessa mulher, o entusiasmo dessa mulher, em dizer dessa vida eucarística. Também tivemos, dias atrás, a primeira comunhão, batismo, primeira comunhão e crisma. Domingo que vem teremos de novo, agora era de adultos, agora de adolescentes, tanto às 11, batismo e primeira comunhão, como à noite teremos crisma. Você percebe esse anseio que existe? Eu estou contando todos esses fatos para mostrar o anseio que as pessoas têm de receber Jesus, de receber os sacramentos, a alma que fica em festa, a vida que se torna mais bela, preciosa. Eu conto esses fatos e lanço uma pergunta: e nós, que temos a oportunidade de ter Jesus eucarístico em nossos lábios, em nossa boca, em nossa alma, fazemos a mesma festa, não na primeira comunhão, mas toda oportunidade. Nos preparamos com dignidade, com seriedade, com retidão, essa grande dádiva do céu, dádiva, presente, gratuidade, alimento, remédio, cura, é tudo isso e muito mais. Então sejamos sempre peregrinos de um sacrário, sejamos sempre peregrinos de um altar, porque o nosso alimento está aqui, a nossa peregrinação é Jesus. Sejamos sempre esses eternos peregrinos para estar com Jesus Cristo. Não obstante eu tenha dito antes, a presença de Jesus no outro, no próximo, na Eucaristia. É impressionante, porque às vezes a gente se acostuma tanto, né? Por que ir na missa? Não, eu vou na missa, porque eu vou encontrar Jesus.
Mas mais uma missa, você não cansa de ir na missa? Ô mulher misseira, ô beatona, ô beatão. Eu digo e repito, louvado seja Deus, que elogio. Que elogio quando alguém ligar para você, reza por mim. É sinal de que as pessoas reconhecem que você é uma pessoa de oração. Que tristeza, não conte para ela porque conta para o mundo inteiro. Oh, tristeza, isso é vergonha. Ser chamado de fofoqueiro, ou ser tido como uma pessoa fofoqueira, mas uma pessoa que busca Jesus Cristo, homens e mulheres. Repito, sejamos peregrinos dos sacrários e dos altares. E hoje, tudo a ver. Tudo a ver porque o Evangelho de João, ele não narra a instituição da Eucaristia. Diferentemente dos outros evangelistas que contam que Jesus se pôs à mesa, tomou o pão, partiu, deu de comer, tomou o cálice, levou os olhos ao céu. João substitui a instituição da Eucaristia pelo lava-pés. E hoje, quinta-feira, depois que Jesus se levantou, tirou o manto, colocou o avental e lavou os pés dos discípulos. Há 2 anos nós não temos o rito do lava-pés. A Santa Sé suprimiu devido à pandemia, mas não para sempre. Mas é uma das missas, para mim, na Sexta-feira Santa, na Semana Santa, que mais me toca. Pensar que nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre, Deus encarnado, fez um trabalho de escravo, porque era assim, quem lavava os pés dos donos, estranhos, vamos assim dizer, eram os de menor exposição. E Jesus o fez. E lavou os pés dos discípulos. E no final ele disse: eu sou vosso mestre e Senhor, se assim o fez, façam vocês também. João, ele substitui a descrição da Eucaristia com lava-pés. O que isso vem nos dizer? Que lavar os pés é parte integrante da Eucaristia. E que dificuldade. Dificuldade por quê? Porque nós somos pessoas que somos estimuladas a não levar desaforo para casa. Não, eu não. Somos estimulados a um toma lá da cá, vingativos, rancorosos. Dá uma olhada quanto rancor guardamos e como isso destrói famílias, mas destrói de um jeito que a gente não tem nem noção. Mas nosso Senhor nos ensina a sermos diferentes. E é aí, depois de lavar os pés dos discípulos, que ele diz: o servo não está acima do seu Senhor. Poderíamos começar a falar de Jesus. Jesus é o servo de Deus. Então, em tudo, Jesus fez a vontade do Pai. Uma vontade difícil, viu? Você acha que Jesus, humanamente falando, sabendo que Judas, e isso está escrito sorrateiramente, está escrito no texto de hoje, que Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Me diga qual ser humano, e nunca esqueça, Jesus era verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, as emoções lhes vinham naturalmente. Raiva. Padre,
olha, o senhor está falando uma besteira, o senhor está falando um anátema. Não, Jesus teve raiva, Jesus teve desgosto, Jesus teve momentos de profunda angústia, e os apóstolos não esconderam isso, para exatamente dizer, era verdadeiramente homem, como homem obedeceu ao Pai. Agora eu te pergunto, feito esse contexto, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, sabia, e foi obediente ao Pai? Por que ele aceitou Judas? Porque aqui diz que nos desígnios do Pai ele seria traído. Alguém haverá de traí-lo. As Escrituras diziam. Então o servo não está acima do Senhor, e Jesus não foi. Porque nós queremos ser. Tantas coisas nos acontecem, e a gente quer tentar a Deus. Nós não aceitamos com certa resignação, sim, a palavra resignação, dizer eu não compreendo, mas eu confio nos desígnios de Deus. É essa atitude de fé. Eu não entendo, mas eu confio nos desígnios de Deus. Se Deus permitiu, há um bem em tudo isso. Ninguém consegue fazer isso se não for uma pessoa de fé. Ninguém consegue entender isso se não está alimentado de Deus. Ninguém consegue viver assim. Eu não estou falando de pouca coisa não. Falando de coisas escabrosas que acontecem, que se a gente pudesse, a gente mudaria a realidade. É só quem está alimentado de Deus, unido tal qual Jesus ao Pai, que conseguimos dizer, eu aceito, Senhor, eu não compreendo, eu estou com raiva, eu estou magoado, eu estou ferido, mas eu aceito, porque eu não sou mestre, eu sou servo, eu sou discípulo. E nosso Senhor, depois na oração sacerdotal, diz, preserve-os do mal, Pai. E Jesus alertou, se a mim o mundo odiou, também vos odiará. Se eu, vosso mestre e Senhor, terminei numa cruz, não esperem muita coisa. Só que nós sempre entendemos essa palavra, a cruz como uma madeira. Sinceramente, aqui no Brasil ninguém vai ser crucificado. Há países que sim. A igreja está sendo perseguida. Mas aqui, eu e você não seremos crucificados numa cruz de madeira, como foi São Pedro e preferiu que fosse de cabeça para baixo. Mas nós seremos crucificados de outras formas. Mas é engraçado, nós falamos tanto. Eu quero, com Cristo quero viver, com Cristo quero morrer, para com Cristo ressuscitar. Mas quando me vem a cruz eu não a quero. Seria muito honroso, seria até um ato heróico, seria um motivo de glamour, morrer como Jesus pregado na cruz. Todos viriam, está aí ó, um santo. Mas as nossas cruzes, os outros não veem. As nossas cruzes, os outros não enxergam. E é essa cruz que Deus quer que nós aceitemos. Eu sei que eu estou falando, parece teórico demais, mas quem está com uma cruz na vida sabe o que eu estou dizendo. Quem está com sofrimento na vida sabe do que eu estou falando. E ter coragem nesse momento de dizer, Senhor, eu aceito. Pregue-me. Eu aceito pela fé. Não apesar da dor, apesar do sofrimento e da angústia. Isso é Eucaristia. Isso é lava-pés. Isso é ser crucificado.
Isso é carregar a cruz. Então eu te pergunto, qual é a cruz que hoje está pesando nas costas? Santa Brígida falava que a pior das feridas, não sei, cruz a sexta cruz, a sexta ferida, a do ombro do Cristo. Mas qual é a cruz que está te pesando, doendo, latejando, incomodando, tirando o sono? Diga: Senhor, essa será a minha purificação. É impressionante que nosso Senhor disse: o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Exatamente nos colocando e reforçando essa dimensão. Filhos, por isso depois vai falar, mas eu já expliquei. É preciso que se realize a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Por isso ele aceitou Judas, lavou os pés de Judas, deu um molho para Judas molhar o pão. É difícil de compreender, mas não é impossível. Uma palavra grega, isso chama-se kenosis. Quando a pessoa vai se esvaziando, ela vai se entregando ao mistério de Deus. É impressionante porque a primeira leitura mostra isso. Mostra esse Paulo que foi separado pelo Espírito Santo ontem, junto com Marcos, para evangelizar. Paulo também viveu isso. Viveu sua cruz, carregou sua cruz e passa a ser apóstolo dos pagãos. Hoje também nós celebramos uma grande doutora da igreja que viveu essa dimensão. E conto a história que você sabe que gosto da história de santos. Santa Catarina de Sena. Inclusive, quem quiser ver o padre em missão, eu tenho adoração às 7 horas. E logo depois vai ter o padre em missão. Santa Catarina de Sena, na Itália. Sinceramente, que cruz, hein? Nasceu, foi a 24ª de 25 filhos. Pobre, paupérrima. Nasceu doente, franzina, e não conseguia estudar. Existem duas versões. Uma era analfabeta até o fim. Outra que durante a vida ela aprendeu a escrever. Eu nunca soube ao certo qual das versões. Mas Santa Catarina de Sena, sempre doente, franzina, morreu com 33 anos, nova, hein? Nova para os dias de hoje. Uma mulher que nunca foi freira religiosa, ela foi uma leiga da ordem terceira. Mas ela começou a ter um casamento místico com Jesus. E ela vivia num período, se você acha que a igreja está conturbada hoje, teve tempos muito piores. Cisma, brigas. Desculpe falar, os críticos de plantão depois tinham 2 papas, um em Roma e um em Avignon, que ficava na França. Urbano VI. Essa mulher, no encontro com Jesus, Jesus disse assim: se tiveres invicta a tua fé, sereis vitoriosa contra todos os inimigos. Invicta a fé,
forte a fé. Você lembra que eu falei? Que alguém só pode entender os contratempos da vida, os desastres da vida, se tiver alimentado com Deus. Essa mulher começou, eu vou seguir o que eu aprendi lá. Você vai encontrar outros escritos diferentes. Ela ditava as cartas. E ela começou a escrever. E não pense que eram palavras simples, não. Começou a escrever para os reis. Corajosa, né? Analfabeta, família humilde. Nem era dentro da hierarquia da igreja também não. Era da ordem terceira. Escrevia para os cardeais. Chegou a dizer: se vocês cumprirem aquilo que Deus lhe pediu, vocês incendiariam a Itália de amor a Deus. É como se a palavra fosse dita para mim e para você hoje. Se nós cristãos tivéssemos uma fé invicta, eu diria, vou dizer simples, uma fé em Jesus Cristo eucarístico, católicos, nós tivéssemos essa fé, essa certeza, esse amor, esse ardor, esse gosto por Jesus eucarístico, nós incendiaríamos o mundo no amor a Jesus Cristo. Ela tem muito a nos ensinar. O problema é que a nossa fé vai bambeando, nosso amor à Eucaristia vai bambeando. Se crê em Deus, nossa Deus, mas o coração não incendeia, nossas palavras não incendeiam, nosso testemunho não é propagado, o nosso testemunho não se propaga. Então fica aquela água morna, aquele banho-maria. E Deus dizendo: mas eu confiei a vocês o meu corpo e meu sangue. Eu fico pensando, Deus vai cobrar de um padre que não tem amor à Eucaristia, que não propaga a Eucaristia. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de um católico que não tem amor à Eucaristia. Mas voltando, Santa Catarina de Sena, ela enfrentou uma pandemia, franzina, doente. A pandemia da peste negra. 1/3 da população da Europa foi dizimada, 1/3. E ela, na oração, com poucos recursos, ajudou quem precisava. Nesse casamento místico, Deus quis que ela carregasse os estigmas das santas chagas. Isso mesmo. É mais uma, desculpe, do nosso time. Cada vez que eu vejo um estigmata, ou celebramos um santo com os estigmas, eu penso, é mais um devoto de Jesus das santas chagas. É assim que eu penso. É mais um que é nosso intercessor no céu, nessa nossa propagação de Jesus das santas chagas. E hoje Santa Catarina de Sena, é impressionante essa mulher. Você vê como Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Conseguiu que depois de 70 anos, o Papa Urbano VI pegasse sua comitiva e voltasse para Roma. E acabou o cisma. Morreu com 33 anos com uma parada cardíaca. Mas o que me fica das frases, doutora da igreja, proclamada por Paulo VI, doutora da igreja. Uma mulher que sofreu muito, sofreu dentro, sofreu fora. O diabo era tão forte na vida dela, e eu passei pela escada, que quando ela subiu uma escada, o diabo a derrubou, ela quebrou todos os dentes. Santa Catarina de Sena. Mas aquilo que nosso Senhor disse para ela deveria ser para nós. Invicta na fé,
venceremos todos os inimigos. E se fizéssemos o que nos compete, como cristãos, o mundo arderia de amor por Jesus. Amém. Temos muito a crescer, né? Mas o Senhor nos ajuda. É só querer. Inclusive, antes de ir, era escrever um livro, O Diálogo da Divina Providência. Não é um livro bom para ler, não. Porque gente fraca vai ficar pesaroso. Como assim, pá? Estou provocando. É um livro maravilhoso. Mas eu disse que Deus ajuda, mas tem uma frase nesse livro que é forte. A providência divina ajuda a todos. Não falha quem a aceita.